Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Quarta-feira, 29 de dezembro, boa noite. Patos de Minas registra 47 novos casos de Covid-19 e Secretaria de Saúde alerta para aumento nas infecções, mas as ocupações hospitalares seguem em baixa. Motorista morre após batida entre duas caminhonetes em Presidente Olegário. Em Lagoa Grande, motorista dorme ao volante e veículo sai da pista e bate em árvore. Adolescentes são apreendidos após sequência de furtos e roubos em Patos de Minas. As dicas de saúde que apontam os benefícios da caminhada. O governo de Minas diz que vai vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 sem receita médica. Hemocentro fecha o ano com baixa no estoque de sangue. Você vai ver também que o governo de Minas Gerais afirmou que sancionará projeto que congela o valor do IPVA em Minas. E ainda hoje você vai ver. Projeto propõe dispensar o trabalhador de responder o WhatsApp fora do trabalho. Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal deflagram operação de fim de ano na região. Prêmio de 350 milhões de reais da Mega da Virada movimenta lotéricas e mexe com o imaginário dos apostadores. O NTV News começa agora. Um homem de 38 anos morreu no final da noite desta terça-feira durante um acidente de trânsito na MGC 354 em Presidente Olegário, com batida frontal entre dois veículos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Ford Pampa foi encontrado preso às ferragens, já sem vida. E o condutor da caminhonete Amarok, de 39 anos de idade, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fraturas no braço direito e também na coluna cervical. Segundo a polícia, ele não soube dizer ao certo o que teria acontecido. E em Lagoa Grande, na madrugada de hoje, por volta das 13h30 da manhã, na MG 410, a Polícia Militar Rodoviária se deparou com uma caminhonete S10 fora da via, bastante danificada. Um familiar contou que o motorista, que tem 58 anos de idade, teria dormido enquanto dirigia, o que provocou então um descontrole direcional seguido de capotamento. O veículo só parou após sair da rodovia e bater contra uma árvore. A mulher, que sofreu ferimentos leves e reclamava de dores pelo corpo, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Agora você vai ver que a Polícia Militar prendeu 3 pessoas e apreendeu um adolescente após uma sequência de furto e roubos ocorridos durante a madrugada em Patos de Minas. Durante a ação, os criminosos ainda entraram em confronto com a polícia. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta quarta-feira em Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, ocorrido na rua Dona Maria Rezende, bairro Vila Garcia. Durante o atendimento, a equipe foi novamente acionada e informada de que outro roubo havia sido registrado na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. Durante as diligências, as equipes policiais identificaram um veículo Corsa, nas mesmas características que as denúncias recebidas, com 4 ocupantes transitando pela Rua Major Gotti em direção à Avenida Marabá. A partir desse terceiro roubo, iniciou-se aí um cerco na cidade com as viaturas do turno e esse veículo foi identificado, visualizado na Rua Major Gotti. Começou-se então um acompanhamento. Durante esse acompanhamento que se estendeu pela Avenida Marabá, uma guarnição percebeu quando os autores apontaram aí essa suposta arma de fogo em direção à viatura. Nesse momento então foi realizado aí alguns disparos em defesa da própria vida e segurança dos militares e dos transeuntes, usuários da via, vindo um desses disparos acertar aí o pneu do veículo, momento em que os autores pararam aí a evasão. Os suspeitos de 18, 19 e 30 anos foram presos
e um adolescente de 16 anos foi apreendido. Todos foram conduzidos para a delegacia. Em checagem ao sistema, a polícia identificou que todos eles são conhecidos por crimes anteriores. 3 maiores de idade e 1 menor de idade, todos eles já conhecidos pelas guarnições aí por prática de crimes diversos. Também foi verificado que o veículo usado nos crimes havia sido furtado anteriormente na rua João Benedito Amâncio, bairro Nova Floresta. Com os suspeitos, foram apreendidos ainda celulares, mochila, um simulacro e drogas. O carro também foi apreendido. Com eles foram apreendidos a suposta arma de fogo, que verificou se tratar de uma réplica. Foi apreendido também porções de maconha e de cocaína. O molho de chave que foi subtraído na primeira ocorrência de roubo foi encontrado com eles, além de diversos outros materiais. Em instantes aqui no News, você vai ver as dicas de saúde que apontam os benefícios da caminhada. E o projeto propõe dispensar o trabalhador de responder o WhatsApp fora do trabalho. Agora tem dica de saúde aqui no NTV News. Olha só, praticar caminhada regularmente é um exercício que, além de auxiliar no condicionamento físico, traz benefícios ao coração. Quem passa pela orla da Lagoa Grande pela manhã ou no fim de tarde normalmente se depara com pessoas fazendo exercícios ou mesmo uma caminhada. Para algumas dessas pessoas, uma caminhada matinal é de suma importância para cuidar da saúde. Mas é para saúde, né? Inclusive eu estou fazendo até um exame agora, estou com o aparelho aqui. É para poder ver como é que fica o check-up no bronze, né? Aí é bom demais, que ajuda muita pessoa. Agora, no meu caso, já de idade, né? É bom isso para ajudar, né? É todos os dias, faz todo dia de manhã. O motivo, a primeira coisa é saúde, né? É bom para a gente manter a saúde em dia, porque 5 voltas que eu dei de bicicleta, eu dando 3 a pé, que vale muito mais que 5 voltas de bicicleta, sabe? Porque eles falam que a gente tem 2 corações aqui e na panturrilha, então você movimentando ajuda mais, né? E é muito bom, muito gratificante. Dentre os benefícios da caminhada, é possível citar a melhora na circulação sanguínea, no sistema respiratório, além de melhorar a qualidade do sono e ainda da alimentação. A caminhada tem vários benefícios, como pode auxiliar na perda de peso, melhorar o sono, melhorar a ansiedade. Muitos médicos passam, a atividade física. Prevenção de várias doenças, como diabetes, osteoporose. A prática é recomendada para todas as idades. Para os adultos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o recomendado é caminhar cerca de 150 a 300 minutos durante a semana. Necessário também observar a escolha da roupa e do tênis de caminhada, para evitar lesões durante a prática da atividade física. O ideal é que a pessoa pratique atividade física com uma roupa específica, uma roupa leve, que ela vai estar mais confortável, e um tênis também leve, se possível um tênis que tenha amortecedor, que ajuda nos impactos, a diminuir os impactos. Isso é o mais importante na caminhada. Para aqueles que estão iniciando ou que desejam praticar o exercício físico de caminhada, é importante se programar com o auxílio de um profissional de educação física, ou, se não puder, escolher bem os horários de caminhada e criar uma rotina, inicialmente em alguns dias da semana e aumentar a frequência aos poucos. Mas o mais importante é começar. O ideal era ela iniciar. Se der para fazer todos os dias, vai todos os dias. Se não der, pelo menos comece. O ideal é que ela inicie a caminhada, comece leve, não precisa andar rápido, porque a caminhada, para uma pessoa sedentária que não faz atividade nenhuma, ela pode ser um exercício intenso, porque ela não está fazendo atividade física. Agora, quem já pratica atividade física diariamente, aí a caminhada realmente vai ser um exercício leve. Então, o ideal é que ela comece, que ela repare sua respiração, começou a ficar ofegante, ela pare um pouquinho, ela descansa, ela senta
Então, o ideal é ela começar. Vamos mudar de assunto agora? Você é daqueles que não larga do telefone hora nenhuma, mesmo depois do trabalho? Então presta muita atenção, viu? Porque um projeto de lei proposto pelo deputado federal Marcelo Freixo propõe o direito do empregado desligar-se dos meios digitais da empresa ao final do expediente. A Câmara dos Deputados apresentou na última semana um projeto de lei que pretende permitir que funcionários públicos e privados possam se desconectar de quaisquer ferramentas eletrônicas de mensagem ao encerrarem seus horários de trabalho. Esse projeto de lei ele surgiu da necessidade de garantir ao trabalhador o efetivo período de descanso. Porque o que a gente acontece? Foi realizada uma pesquisa e verificou-se que quase 1/3 ou um pouco mais de 1/3 da população, mesmo estando no seu período de descanso, ainda acaba prestando esclarecimentos ou respostas ao seu empregador. Então, seja através de e-mail, de WhatsApp, ou entre outras ferramentas de comunicação que a gente tem. Então, o objetivo principal desse projeto é garantir o direito à desconexão, que é dar efetividade ao descanso, ao horário em que aquele funcionário realmente está destinado a desligar-se da empresa. A proposta é assinada pelo deputado federal Marcelo Freixo e altera a Consolidação das Leis do Trabalho e a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis para regular o uso de ferramentas digitais fora da jornada dos dias úteis. Sendo aprovado na Câmara e no Senado, posteriormente o projeto ele é encaminhado ao presidente da República, que pode vetar integralmente ou em parte. Esse veto também que pode ser derrubado posteriormente. Se não houver qualquer tipo de veto, parte-se então para o período de vigência. O projeto ele vai passar a valer e nesse caso, como prevê nesse projeto especificamente, havendo infringência da determinação de dever de descanso desse funcionário, quer dizer, o direito dele desligar-se, a empresa ela pode ser submetida ao pagamento de 50% de multa do valor do salário, que é revestido em benefício daquele trabalhador que teve seu direito, de certa forma, saqueado. Os empregadores que infringirem a lei estarão sujeitos a uma multa equivalente a uma parte do salário do empregado. A lei, no entanto, segundo Ana Carolina, não perdurará para ser aprovada. A gente não pode passar uma previsão de análise, seja do legislativo ou posteriormente do presidente, porque existe esse trâmite e também existe outros projetos que muitas das vezes são colocados como prioridade. Então, ela não tem um tempo pré-determinado de duração, mas dada a importância da matéria, a gente vislumbra desde já que pode ter um trâmite rápido, assim como tivemos outros assuntos em pauta e recentemente aprovados que tiveram essa prioridade em tramitação. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para a última quinta-feira do ano. Você vai ver quais serão as alterações na CNH para 2022. E após ocorrências diversas, bombeiros alertam para os riscos e cuidados com incêndios em residências. A Carteira Nacional de Habilitação vai mudar a partir de junho de 2022. De acordo com a resolução divulgada pelo Conselho Nacional de Trânsito, no dia 13 de dezembro, inicialmente as atualizações vão valer para quem renovar o documento ou emitir a primeira via. Entre as alterações está a cor do documento físico, que passará a ter a predominância do verde e amarelo. Além disso, a nova CNH também terá imagens dos automóveis e a letra da categoria a que pertencem. Cada documento deve ter, então, o registro das categorias a que o motorista está habilitado. Já as restrições médicas e a informação sobre o exercício de atividade remunerada serão informadas em um campo específico de forma codificada. Nas últimas semanas, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas registrou diversas ocorrências relacionadas a incêndios em residências. A corporação alerta, então, para os riscos e as medidas que devem ser tomadas pelos moradores.
De acordo com o Sargento Cruz, bombeiro militar, em comparação com anos anteriores, o número de ocorrências de incêndios em imóveis em Patos de Minas superou a média anual dos últimos 5 anos. Os principais incidentes foram registrados em residências. Fazendo uma média dos incêndios ocorridos no perímetro urbano nos últimos 5 anos relacionados à edificação, a gente vai ter uma média de 43 atendimentos aqui na cidade de Patos de Minas. Observando só esse ano, até o mês de novembro, a gente já está com 51 atendimentos relacionados à edificação, né? Destacando aí entre essas edificações que supera mais do que a metade, em torno de 28 atendimentos relacionados a incêndio em residência. Os motivos são inúmeros, desde uma ligação elétrica feita sem auxílio técnico até o descuido com uma panela esquecida no fogão, além da preocupação com os cuidados deixados de lado com relação ao botijão de gás. Um descuido, você liga às vezes várias tomadas, vários dispositivos elétricos em uma determinada tomada, você esquece um ferro ligado, você às vezes precisa fazer um reparo na sua instalação de eletricidade da sua residência. Em vez de você fazer aquela manutenção adequada, utiliza um paliativo, né, as famosas gambiarras. Acidentes na cozinha, né, tá entre os destaques também, na maioria das vezes relacionado ao uso do fogão, né. A pessoa às vezes coloca algum alimento para cozinhar, esquece, né, às vezes vai mexer no celular, vai atender a porta, né, chegou uma visita, ela acaba esquecendo, ou até mesmo por descuido, nem sequer se lembra que aquilo ela estava fazendo e sai para resolver outras coisas e acaba provocando um incêndio. Outro acidente relacionado também com a cozinha acontece várias vezes em relação aos botijões de gás, né? Tem que certificar, né, se os seus dispositivos, mangueira, válvulas, estão certificados pelo Inmetro e se estão dentro do prazo de validade, né? Todos esses equipamentos vêm descritos, né, nos próprios equipamentos, o prazo de validade, se ele é certificado pelo Inmetro. O alerta principal é evitar situações de risco, atentando-se à instalação correta dos equipamentos eletrônicos, às manutenções necessárias para qualquer instrumento e, ocorrendo incêndio, deixar o imóvel o mais rápido possível e acionar o Corpo de Bombeiros via 193. O primeiro passo é a prevenção, né? Redobrar os cuidados, atenção com relação aos riscos que existem no interior de uma residência, né? Como eu citei, relacionados à eletricidade, cozinhas, brincadeiras de crianças, trabalhar primeiro com a prevenção. Após o ocorrido o incêndio, imediatamente deve abandonar aquele local, né, e ligar imediatamente 193. Em hipótese nenhuma, deve permanecer no interior da residência e tentar controlar aquele foco. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para a última quinta-feira do ano em Patos de Minas. De acordo com os dados do IMET, a tendência de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Lagamar, a máxima prevista é de 27 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Presidente Olegário, a temperatura máxima pode chegar aos 25 graus. E em São Gotardo, os termômetros devem registrar mínima de 19 e máxima de 23 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News tem análise da notícia. Você vai ver que Patos de Minas registra 47 novos casos de Covid-19 e Secretaria de Saúde alerta para aumento nas infecções, mas as ocupações hospitalares seguem baixa. Você vai ver também que o governo de Minas diz que vacinará crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 sem receita médica. E Hemocentro fecha o ano com estoque em baixa. Minas Gerais já registrou 130 casos positivos da variante Ômicron. A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com a pasta, pelo menos outros 14 casos suspeitos aguardam confirmação por meio de sequenciamento genético. Em Belo Horizonte foram confirmados 85 casos. O restante em Extrema, 19 casos, Betim e Lagoa Santa,
4 em cada uma, Itaúna e Lavras, 3 em cada, Contagem, Passo 4, 3 Pontas e Varginha, 2 casos em cada cidade. Em Campos Gerais, Passos, 7 Lagoas e Maria da Fé, 1 caso em cada cidade. Além disso, o governo de Minas Gerais divulgou hoje que vai vacinar as crianças de 5 a 11 anos de idade contra o coronavírus assim que receber as doses em janeiro, sem necessidade de receituar o médico ou documentação específica para a vacinação. A nota ressalta ainda que diversos estudos já comprovaram a eficácia e segurança dos imunizantes. Com esses 2 assuntos, então, a gente abre a nossa análise da notícia. Hoje comigo, o apresentador, jornalista aqui da NTV, Odair Cardoso. Odair, então a gente volta naquilo que nós falamos ontem com o cientista da Fiocruz, o Gabriel Fernandes, afirmando mais uma vez nos estudos a eficácia das vacinas para que, então, possa se vacinar as crianças. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, nós temos aí o governo de Minas cedendo a essa iniciativa, né? Uma vez que, depois que a Anvisa deu esse aval, depois que foram verificados aí que em outros países, como o Gabriel disse ontem aqui, da baixa ou dos raros impactos dessa vacina para essa faixa etária, não há nada que desabone ou que deixe aí, possa colocar em risco, de acordo com esses dados, a saúde dessas crianças vacinadas entre 5 e 11 anos de idade. Com tudo isso, com a Anvisa, com o próprio Ministério da Saúde dizendo que sim, é possível vacinar, o governo de Minas, então, publica essa nota, né, publica esse comunicado dizendo que sim, que irá vacinar assim que essas vacinas chegarem a essas crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, sem necessidade de receituário médico, sem necessidade de documentos especiais, como foi inclusive dito aí pelo presidente da República, né, e cogitado, né, pelo Ministério da Saúde em certo momento, essa questão de ter que ter aí o receituário médico, que não foi fechado pelo Ministério da Saúde, que não foi decretado nada disso, né, não teve uma determinação, mas houve essa em bastidores e chegou até em lives aí do gestor maior do nosso estado, né, do nosso país, com relação a essa situação. Fato é que as vacinas para crianças de 5 a 11 anos geraram aí realmente muita polêmica, justamente por causa do posicionamento do presidente da República ser contrário a isso, e aí, com isso, gera toda uma discussão em relação a isso, gerou um desconforto com a Anvisa. Até com relação à Anvisa, o presidente disse que divulgaria os nomes de quem fez aquela recomendação, de quem aprovou, né, essa vacinação na Anvisa para crianças de 5 a 11 anos. Isso fervilhou, depois acabou sendo meio que apaziguado ali a situação. A Anvisa reagiu também, os dirigentes da Anvisa, né, as pessoas envolvidas nesse processo. De lá para cá, a situação deu uma amenizada, o presidente chegou a dizer, inclusive, que nem a filha dele vai se vacinar, mas aí o Ministério da Saúde, depois disso, publicou nota dizendo que realmente é necessário e é seguro vacinar crianças de 5 a 11 anos. Onde nós ouvimos aqui, você lembrou bem, o pesquisador e cientista da Fiocruz, o Gabriel Fernandes, falando disso, dessa segurança, dessa necessidade de vacinar essas crianças com uma dose pesquisada, elaborada, em menor proporção para essa faixa etária. Então, o governo de Minas está apenas seguindo realmente o que pedem essas autoridades de saúde depois desses estudos feitos fora do país, em outras localidades, em outros centros internacionais, e agora a possibilidade de, a partir de janeiro, a gente ter as crianças aí já vacinando. Claro, sempre com a aquiescência dos pais. Claro, né? Porque ninguém de 5 anos de idade até 11 vai sozinho até o posto de saúde se vacinar. Pois é, Odair, fazendo um adentro aí, trazendo para a nossa análise da notícia também, hoje, pela tarde, uma jornalista da Globo News teve acesso a um e-mail que você trouxe aí na questão da Anvisa. Toda essa situação de vacinas de outros pontos acabam trazendo algumas consequências, e um desses são as ameaças aos profissionais da Anvisa. E nesse e-mail que essa jornalista teve acesso, ela trouxe lá a informação onde uma pessoa de um estado brasileiro filmou possivelmente o seu próprio cachorro enforcando ele, gravou um vídeo, anexou isso ao e-mail e após isso escreveu que
que iria até a sede da Anvisa e lá tornaria, então, acabaria as questões que ele era contrário à Anvisa. Então, tudo isso é uma ignorância, talvez, de repente, de algumas pessoas contrárias à vacinação, algumas questões da Anvisa, mas que acabam gerando outros transtornos também. Parte da vacina e outras consequências muito negativas, por sinais, acabam gerando transtornos, ameaças a esses profissionais. Não são poucas as ameaças, não são poucos os relatos que os próprios pesquisadores da Anvisa, os diretores, as pessoas envolvidas nesse processo relacionado à vacina têm sofrido aí ao longo, desde o início da imunização, né, desse período de imunização contra a Covid-19. Piorou recentemente com relação à vacinação de crianças, né, tem sido mais frequentes essas questões de pessoas que acabam fazendo essas ameaças mais sérias. A Polícia Federal, inclusive, já foi comunicada disso há um tempo atrás, não exatamente com relação a essa ameaça, mas a outras, né? A diretores da Anvisa. Verificando tudo isso, Matheus, uma tristeza que a gente tenha num momento tão importante para a saúde pública, num momento tão grave de saúde pública que a gente vivencia, não só no Brasil, mas em todo o planeta, pessoas que ainda acham que podem agir dessa maneira, de forma tão retrógrada, de forma tão violenta, a ameaçar um pesquisador. Isso é você ir contra tudo, né, o que você viu durante a sua vida. Agora, se você acha que o seu filho não deve vacinar, aí é uma questão sua que você vai relacionar com a escola que ele estuda, com os lugares onde ele frequenta. O fato é que a gente tem aí, curiosamente, até ontem aqui foi citado, né, pelo próprio pesquisador da Fiocruz, outras vacinas, né, que foram aí, que têm doses extras, que passaram a fazer parte do calendário vacinal aí de crianças e adolescentes, e que as pessoas, como não era um momento tão politizado, como eram outros tempos, inclusive sem internet, não teve essa proporção. Agora a gente vive momentos muito instáveis, né, e de como você disse, de uma ignorância muito grande em relacionar os fatos científicos a fatos políticos dentro de uma bolha, né, que até então não explodiu, mas continua gerando pessoas que fazem que têm esse tipo de comportamento. Pois é, e regras serão impostas aí independentemente de estados, cidades e por aí vai. A gente vai lembrar que a gente vive em uma sociedade, né, Oday? Ninguém vive numa bolha isolada e cabe então seguir as regras para cada local. Certamente. Tá, e vamos mudar de assunto agora, porque o Hemocentro de Patos de Minas fecha 2021 com baixa nos estoques de sangue e faz apelo novamente para sensibilizar doadores. A Fundação Hemominas registrou baixa nos estoques de sangue neste final de 2021. Por isso, não foi possível atingir a meta mínima na estocagem da instituição, que atende Patos de Minas e toda a região. Esse final de ano, em decorrência das festividades, em decorrência desse novo surto de gripe, da pandemia, o número de doações na última quinzena foi muito baixa. Nós não estamos conseguindo atingir a nossa meta mínima para captação de sangue, e nós estamos aqui novamente fazendo um apelo à comunidade para que ela possa nos ajudar a comparecer ao hemonúcleo aqui para fazer sua doação. Conhecido como doador universal, o O negativo é utilizado para a substituição dos outros tipos sanguíneos, quando estão em falta e só recebe dele mesmo. Apesar da importância, o estoque deste tipo sanguíneo está em situação preocupante. Os sangues do grupo O, principalmente o O negativo, é o sangue que é mais utilizado, então ele sempre tem níveis críticos. Nós continuamos com níveis abaixo do mínimo para a gente poder dar um suporte aos municípios, né? Há uma melhora, mas o uso é muito contínuo. Então, por exemplo, final de semana nós precisamos de uma demanda muito alta desse grupo sanguíneo, o nosso estoque quase que zerou novamente em 2 dias. Este cenário, segundo Rafael Rocha, se perdura desde o início da pandemia e, por isso, o alerta. Em relação ao último ano, foi um ano também de pandemia, nós tivemos uma diminuição em torno de 40% na procura pela doação no final de ano. Tá? No ano de 2019, no final de ano, nós tivemos uma demanda também reduzida, mas nós conseguimos manter os nossos estoques e nós conseguimos atingir o superior à nossa meta mínima. No ano 2020 nós conseguimos manter a nossa meta mínima e esse ano, infelizmente, nós não estamos defasados em 40% a meta mínima de doação. Então, deu tanto que esse final de ano tá difícil para a gente, por isso que a gente faz mais uma vez esse apelo à comunidade. Nós estamos precisando de sangue.
Com os casos de Covid e H3N2, é recomendado que a doação não aconteça se houverem sintomas das doenças. Todo paciente com sintoma gripal, após a melhora dos sintomas, se não for diagnosticado com Covid, esperar 1 semana após melhora dos sintomas para procurar o hemocentro. Se tiver diagnóstico de Covid, 30 dias após a conclusão dos sintomas, após estar melhor. A população pode procurar o núcleo da Fundação Hemominas no município pelo endereço Rua Major Gotti, 1255 Centro, pelo telefone 2106-2600, pelo aplicativo e também pelo site. Amanhã, dia 30 e sexta-feira, dia 31, funcionamento normal, de 7 da manhã às 11 para a doação. Tá? Pode ser agendado através do site do Hemominas, tá? hemominas.mg.com.gov.br, tá? Lá tem uma parte de agendamento. E para quem é do grupo O positivo e O negativo, sabidamente desse grupo, você pode fazer uma procura espontânea à unidade que será recebido normalmente. Esses grupos, como estão em falta, nós estamos aceitando essa demanda espontânea. Odair, então, mais uma vez, a conclamação, a chamada para doadores, uma vez que os estoques de sangue em Patos de Minas estão em baixa. A gente lembra até pouco tempo que chegou a faltar sangue na unidade. Teve aí que fazer uma rápida chamada de outras localidades para que pudesse socorrer Patos de Minas. O Hemocentro ele vem enfrentando dificuldades durante essa pandemia, né? Não é de agora. E aí nós tivemos, como você citou aí, um fim de semana em que os estoques ficaram zerados, né? O que é algo muito sério, muito grave, né? Por quê? Porque aliado a tudo, Matheus, aliado à pandemia, aliado a todas essas questões que acabam afastando aí o doador, ou os prováveis doadores, né? Nós tivemos também aí o início de férias escolares, tivemos aí o início de pessoas viajando, as festividades de fim de ano, tudo isso atrapalha as doações, a gente vê isso ano a ano acontecer. Com a pandemia, claro, né, isso acaba ficando ampliado e dificultando ainda mais essas questões para o Hemocentro de Patos de Minas, que atende aí, não é só a microrregião, atende aí mais de 30 municípios, o que não é fácil, né? Porque é exatamente uma demanda muito grande, uma demanda constante, não é algo pontual. Hoje, não, vai demorar, precisar. Não, é todo dia, a todo momento. Nessa época do ano acontecem mais acidentes por causa dos deslocamentos. Isso, evidentemente, provoca uma procura maior por sangue. Alguns deles são mais difíceis de serem encontrados, como o médico disse aí. E claro, né, o que a gente faz aqui, apoiando essas campanhas do Hemocentro, é justamente convocando as pessoas que já são doadoras e aquelas que não são a se disponibilizarem. É muito fácil. Fique próximo ao Hospital Regional, aqui na Major Gotti, para que as pessoas possam aí agendar pela internet e colaborarem. Porque, nunca é mais dizer, parece uma frase constante, mas quando você doa sangue, você salva vidas. Justamente. Daí vamos mudar de assunto agora, porque nesta quarta-feira a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas publicou o boletim epidemiológico alertando para o aumento no número de casos da Covid-19 nos últimos dias. O levantamento mostra que, em comparação ao informe anterior de segunda-feira, foram confirmados mais 47 casos de pessoas que testaram positivo para a doença. No entanto, de acordo com as informações, não há patenses internados por causa da Covid. Então, Odair, observando os boletins também das internações nas redes de saúde pública e privada, nós percebemos que as ocupações de leitos clínicos estão zeradas e o UTI percentual é de 2,26%. Odair, então a gente tem algumas observações a serem feitas. A Prefeitura havia até então informado que os boletins epidemiológicos seriam divulgados apenas a cada segunda-feira. Então, apenas nas últimas horas, a Prefeitura resolveu emitir um novo boletim como forma de alerta, trazendo 47 novos casos. E esses dados não são retroativos, são desta semana. Em poucas horas, Patos teve a confirmação de 47 casos da Covid-19. Realmente um alerta para uma semana aí que tivemos 21 casos confirmados em 7 dias. Até porque ontem nós não tivemos registro de casos no boletim. Vou pedir o Vinícius só para colocar novamente o primeiro boletim, porque aí esse está com o boletim, o comparativo de ontem, mas esse vale como comparativo de segunda-feira, que é o semanal, uma vez que nós temos aí, a Prefeitura informou quando suspendeu os boletins diários, que só voltaria a publicar caso houvessem dados muito diferentes, muito alterados, né, com questões de mortes ou questões de casos. E nós tivemos realmente, como você disse aí, dados muito alterados, foram 47 casos a mais,
Ou seja, ontem não tínhamos dados de casos, estava mesma quantidade de segunda-feira. Aí você tem um acréscimo de 47%, o que chama a atenção e dá uma assustada, né? O que chama a atenção, porque a gente vê aí de semanas em semanas, tivemos aí 20 casos em 10 dias, nós tivemos aí 21 casos em 10 dias, com uma média relativamente baixa, mas esse aí nesses últimos 2 dias e meio, 3 dias, 47 casos, realmente chama muita atenção. Você percebe ali, ó, que nós temos recuperando em casa 83 pessoas, né? Bem maior, ou um pouco maior do que o anterior, que era de 53, né? Então nós temos aí 30 a mais neste novo boletim. Nós temos muito mais pessoas em casa se recuperando da Covid-19. O fato chama a atenção, mas também mostra que a vacina ela funciona para, como a gente disse ontem, não deixar que esses casos se agravem. Mas isso não quer dizer que você tenha que se expor ao vírus e ficar doente aí, porque ninguém quer ficar doente, até porque a Covid, ainda que ela não vá para uma gravidade que você precise ocupar um leito de UTI ou clínico, ela deixa sequelas, né? Ela provoca danos ao seu organismo. Então a gente precisa se cuidar, né? Até porque você não sabe exatamente como é que está o organismo. Às vezes você conhece o seu, acha que está tudo certo, mas se aproxima de alguém que está com dificuldades ali, né, orgânicas, e acaba tendo um problema mais sério com o vírus. A gente tem aí essa questão da vacinação avançada, por isso menos pessoas vão para questões mais graves. Não temos ninguém internado hoje, ainda bem, né? Apesar desses muitos casos confirmados. Nós vamos ficar de olho e vamos nos resguardar. A gente vai sempre falar isso aqui, Matheus. Essa é sempre uma fala constante aqui. A gente precisa sempre se resguardar e ficar de olho. Se lá, quando os números estavam mais baixos, né? Aí na semana anterior a gente já dizia isso, imagina agora quando você tem 47 a mais no intervalo tão curto como de segunda-feira para hoje. Pois é, daí vamos mudar de assunto mais uma vez aqui na nossa análise da notícia, porque na tarde de hoje o governador Romeu Zema afirmou por meio do Twitter que vai sancionar o congelamento do IPVA 2022 nos mesmos valores de 2021. O governador disse que a medida vem para amenizar os efeitos da crise no bolso dos mineiros. O debate sobre o desconto ou congelamento do IPVA surgiu em razão da valorização do preço dos automóveis, que reflete aí diretamente no valor do imposto cobrado anualmente dos proprietários, já que este corresponde a um percentual do valor do veículo. E minutos antes, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, sugeriu que o contribuinte não pagasse o imposto antes dos deputados analisarem o veto, caso então Zema decidisse por vetar. O projeto determina que o valor do IPVA de 2022 seja congelado no mesmo valor que o contribuinte pagou em 2021, ou seja, sem nenhuma variação. O governo também chegou a enviar um projeto para reduzir o imposto, ou melhor, reduzir esse reajuste do imposto. Pois é, criou-se uma rivalidade entre Estado e Assembleia, justamente, ou também por causa dessa questão aí do IPVA, né, dos impostos relacionados aos veículos. Na verdade, o governador queria fazer uma redução, né? Ele propôs, inclusive, uma redução de 10% nesse valor. Isso foi encaminhado para a Câmara. Aí havia também a questão de congelamento. O governador disse que congelaria caso a Assembleia não procedesse da maneira como ele queria. O governador, na verdade, queria que a Assembleia colocasse primeiramente outros projetos antes de analisar essa questão do IPVA. Mas aí a coisa foi caminhando, há uma rivalidade política entre o Patrus e o Zema, e aí há uma questão que envolve também um ano pré-eleitoral, né? Nós já estamos aí praticamente no período eleitoral, estamos há pouco tempo aí das questões relacionadas às eleições do ano que vem. Tudo isso impacta nessa situação. Agora, para o contribuinte não é uma notícia ruim, não, né? Até porque você viu aí que essa briga entre a Assembleia e o governador de Minas acabou sendo bom para a população, uma vez que você tem aí, ainda que não teve uma redução, você tem um congelamento de valores, né? Que você tem aí o seu IPVA 2022 a ser pago pelo mesmo valor de 2021. Até porque, Matheus, nós vivemos ainda um período de pandemia, de dificuldades. Já demos vários passos com a abertura de todas as atividades comerciais, já demos vários passos aí, então, inclusive com criação de empregos, né? Não é o suficiente, não é o ideal, está muito longe de ser. Tem muita gente desempregada, tem muita gente passando fome.
E aí, esse impacto para o proprietário de veículo, de toda essa crise econômica que a gente vivencia e que a gente percebe no dia a dia, indo ao supermercado, indo ao posto de gasolina, comprando qualquer coisa no nosso comércio, você percebe o valor das coisas justamente pelo impacto inflacionário. Essa medida de congelar vem em um bom momento, melhor seria se tivesse, inclusive, reduzido o valor do ano passado. Mas, enfim, a briga dos cabeças políticas acaba sendo aí, de certa maneira, interessante para nós, que vamos pagar o mesmo valor do ano anterior aí no imposto sobre os nossos veículos, porque esse não falha, viu? Esse imposto, ele sempre vem, tá? Você compra o seu veículo, você paga por ele, mas isso é loja, porque a partir do momento que você entrou, ano a ano, você acaba pagando uma prestação sobre esse veículo, que é o famoso IPVA, licenciamento, seguro, tudo isso que acaba sendo encargo sobre você. Pois é, então com esse assunto a gente encerra a nossa análise da notícia de hoje. Acabou, mas eu queria que você continuasse mais. Mas amanhã você volta? Amanhã eu volto. Muito bom estar aqui com você, muito bom dividir essa bancada com você, muito bom para a gente falar de diversos assuntos. E claro, né, a gente sempre lembrando que nesse momento é que a gente traz aqui à luz as matérias que a gente apresenta, mas claro, tudo isso com uma responsabilidade que o jornalismo da NTV sempre tem. Mais um bloco de jornal para você, então amanhã a gente se encontra. Amanhã 11h30, estou te assistindo 30 minutos, viu? 30 minutos, a gente vai estar lá. Obrigado, Odair. E a gente segue com o NTV News logo depois do intervalo, porque você vai ver ainda que a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal deflagram uma operação de fim de ano na região. Prêmio de 350 milhões de reais da Mega da Virada movimenta lotéricas e mexe com o imaginário dos apostadores em Patos de Minas. De volta com o NTV News, e a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal realizam nesta reta final de 2021 operações nas estradas que cortam a região de Patos de Minas para monitorar e fiscalizar a grande movimentação provocada pelas festas de final de ano. Com a virada de ano se aproximando, a Polícia Militar de Patos de Minas se prepara para a operação de Ano Novo. Espera-se um grande movimento devido à quantidade de viagens de fim de ano. Então, nesse ano agora, na virada do ano, a gente espera um movimento maior, né? Devido às festividades, o pessoal viajando aqui para outras cidades vizinhas, na região aqui também. Então vai ser um movimento maior do que o normal que a gente está esperando. Principalmente em comparação com o ano passado, que devido à pandemia, né? O pessoal estava viajando menos, então esse ano provavelmente deve ter um aumento mais significativo que o ano passado durante o Réveillon. Toda a equipe foi mobilizada a fim de supervisionar a movimentação proveniente do Réveillon. Vai ser disponibilizado todo o efetivo da companhia, o pessoal que estaria de férias, as férias foram caçadas, né? Tem o reforço também do pessoal do administrativo, que vai reforçar o policiamento nas rodovias. Então é cerca de 20% a mais do previsto mesmo. O sargento Oliveira conta quais serão os principais pontos de movimento. Desse modo, alertando quem tem planos de viajar neste fim de ano. O movimento maior seria aqui entre Patos Presidente, Patos Lagoa Formosa, aqui na região, e tem alguns pontos que são mais críticos assim, do que os outros pontos, né? Seria mais ou menos a Serra da Bela Vista, que é na MG 410, no KM 24, que é uma descida bastante íngreme. Na área de patrocínio também tem a Serra da Catiara, que fica depois da Serra do Salitre, na BR-146. E um movimento muito grande também seria na MG-230 entre Patrocínio e Rio Paranaíba. O pessoal, durante a festividade aí, normalmente costuma ingerir muita bebida alcoólica. Então, quem for dirigir, evita de beber, porque a gente tem o uso do etilômetro também, e como o policiamento está reforçado, a gente vai estar cobrando bastante essa parte, sim. E outro ponto também, que é o nosso foco principal, é evitar acidentes. E muita gente que provoca acidente, aquela pessoa que bebeu, acha que está bom e vai para a rodovia. E acaba ceifando vida de pessoas aí que não tem nada a ver, ou até então a dela mesma. Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal mobilizará a equipe a fim de vistoriar a grande movimentação vinda do Réveillon. Nosso objetivo agora da Polícia Rodoviária Federal é garantir a segurança do trânsito das pessoas que vão estar nas rodovias por ocasião da virada de ano, o Réveillon aí, saída de 2021, entrada em 2022. Para tanto, estaremos com aquele policiamento naqueles locais que a gente sabe que são mais tendentes as pessoas a realizarem aquelas manobras mais arriscadas e por isso mesmo, quando ocasionam um acidente, são mais letais. Estaremos também com os nossos etilômetros funcionando, que a gente lembra aí que por ocasião do final de ano tem as festas, né?
Ainda que seja um tema polêmico, nós não podemos negar a realidade que vai ter gente que vai beber, eventualmente até mesmo em casa. O que não é admitido, né, pela legislação é que a pessoa beba e assuma a direção do veículo automotor. Então o nosso objetivo é coibir esse tipo de prática. Então fica aí a primeira dica: se você beber, não dirija; se for dirigir, não beba. Esperamos manter aí aquela quantidade de acidentes que registramos por ocasião do Natal, né, que sejam acidentes que, se acontecerem eventualmente, sejam apenas danos patrimoniais, mas o nosso objetivo é que não aconteça nenhum, porque você que está indo passar o Réveillon com seus entes queridos, né, imagine que por um descuido, por uma falta de atenção, você pode acabar passando o Réveillon na estrada, ou mesmo vai passar o Réveillon contrariado porque aconteceu um incidente com o seu veículo, danos patrimoniais. Esse tipo de coisa é completamente indesejável e pode ser evitada. É claro também, nós gostaríamos de evitar qualquer tipo de acidente que ocasionasse aí lesões às pessoas, né, e eventualmente óbitos. Mas a gente lembra que o principal responsável pela própria segurança é o motorista. Dicas dadas, então, é a hora de redobrar a atenção. Vamos mudar de assunto, porque agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você que está em casa assistindo a NTV News faria com uma bolada de 350 milhões de reais? Parou para pensar? Pois é este o valor estimado do prêmio da Mega da Virada, que será sorteado na sexta-feira. A possibilidade de faturar a fortuna mexe com o imaginário dos apostadores em Patos de Minas. O que você faria com 350 milhões de reais? Esse é o valor acumulado da Mega da Virada, que tem movimentado as lotéricas em Patos de Minas. Tô com esperança, tá? Já fiz. Você é confiante? Claro. Fez algum bolão? Tem que estar. Não, bolão não. Eu fiz só um. É porque sempre é um só que vai dar, hein? Então vamos acreditar na sorte. Particularmente eu sozinho. Joguei sim. Já fez sua aposta? Já sim. E você tá confiante? Tô confiante, vai dar certo. Vai, se Deus quiser. Você fez algum bolão? Fui pagar um negócio, mas tem que ser 5 horas. E ainda não caiu no sistema ali, ó, 5 eu vou voltar. Uai, eu tô, né? Pra ganhar tem que jogar, né? A Mega Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil, sendo uma entre as 10 modalidades atuais das loterias. Em clima de fim de ano, as pessoas têm estado confiantes do prêmio e o matemático Júnior Fábio explica quais são as probabilidades de ganho. A Mega da Virada, o sorteio realizado 31 de dezembro de todos os anos aí na Loteria Federal. Nós temos que lembrar que a Mega Sena hoje ela é a maior modalidade lotérica do Brasil. Ela está aí entre as 10 modalidades atuais das loterias da Caixa, né? E desde 2009 para cá iniciou-se esse sorteio especial de dezembro, né? Onde a Mega Sena coloca aí um valor alto, um montante alto, para ser realizado esse sorteio aí em dezembro. Esse ano aí aproximadamente 350 milhões de reais, né, para os ganhadores aí que tiverem a sorte de levar esse prêmio para casa, né? Vale lembrar que a probabilidade de ganhar esse prêmio, uma única pessoa, vai variar de acordo com a quantidade de números que essa pessoa marcar em um cartão. Lembrando que ele pode marcar aí no mínimo 6 dezenas e no máximo 15 dezenas, que é o permitido pelas loterias da Caixa em se tratando da Mega Sena, né? Se ele marcar um jogo com 6 números, ele vai estar pagando aí um valor de R$ 4,50 no jogo, mas a probabilidade de ganho dele é de 1 em 50 milhões de opções. Suponhamos que ele decide marcar por 15 jogos, ele vai estar pagando também um valor mais elevado, passando dos R$ 22 mil, essas 15 dezenas, né? Mas a probabilidade dele, que era 50 milhões em uma, vai cair para 10 mil, né? Outro fato também que as loterias da Caixa colocam aí, para o pessoal ter maior chance de ganho, é observar os concursos anteriores, os números mais sorteados, né? Lembrando que a Mega da Virada ela passou a existir de 2009 para cá.
Se nós pegarmos os sorteios realizados anteriormente, o número que mais foi sorteado durante todos esses anos foi o número 10. Ele saiu apenas 4 vezes aí em mais de 10 anos, né? Depois tem os números, temos 4 números aí que dão empates, que é o 3, o 5, o 20 e o 36, saindo aí apenas 3 vezes durante esses mais de 10 anos, né? Então, tem aí algumas dicas, algumas probabilidades que quem quiser realizar seus sorteios, suas apostas aí, pode estar fazendo, né? Se der, Se der, a gente sabe como dividir ele, né? Família grande, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Vou marcar uns cartãozinhos ali e vou registrar eles, é só isso. Pois é, então tem que acreditar, torcer, cruzar os dedos. Fica até nervoso, né? 350 milhões de reais é muito dinheiro. Enquanto o sorteio não chega, já vai fazendo seus planos aí, que quem sabe você que tem casa leva essa bolada. Assim a gente fecha o NTV News desta quarta-feira, mas te lembrando, mais informações no patosjá.com.br e você pode rever toda a nossa programação no YouTube, no Instagram e também no Facebook, @NTV Patos de Minas. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado. Boa noite para você.